Olá, estamos de volta agora com a nossa terceira aula de hoje, falar sobre a segunda parte do câncer de estômago. Antes de começar a aula, eu gostaria de responder a duas questões que chegaram aí do pessoal de casa, né? Uma primeira ainda da aula de câncer de esôfago, que é interessante, é a seguinte: pode ser feita quimioterapia para redução de massa tumoral em pacientes com câncer de esôfago em tratamento paliativo? Depende do tipo de tratamento paliativo. Se a paliação for por irressecabilidade, você pode fazer, sim. Né? Então, você pega um paciente com câncer de esôfago e que foi indicado tratamento paliativo porque o paciente tem um tumor irressecável. É muito comum você fazer radioquimioterapia, sim. Lembrando para você só que nos pacientes com prótese endoscópica você não pode fazer radioquimioterapia, porque a prótese migra, sai do lugar, dá vários problemas. Você passou uma prótese e você optou pura e simplesmente pela paliação, medidas de conforto. Já um paciente que você fez, por exemplo, uma gastrostomia ou um tubo gástrico isoperistáltico, você pode fazer radioquimioterapia sem nenhum problema. É por isso que eu falei para vocês que a paliação cirúrgica é preferível em pacientes com tumores irressecáveis sem metástases, com boas condições clínicas. E esses pacientes também vão ser submetidos à radioquimioterapia posterior. Então, existe sim essa tendência. Até assim, nos tumores mais avançados, né, além de um T2N0 de esôfago, a tendência é fazer radioquimioterapia. Às vezes, o paciente, ele, com a radioquimioterapia, já diminui o tumor, já faz a paliação da endoscopia, e depois você faz o tratamento cirúrgico. Então, existe sim a possibilidade de uma quimioterapia. Agora, um paciente com doença metastática, em grande volume, tudo, normalmente não se faz essa quimioterapia, não. E outra questão que chegou diferente, interessante aí sobre câncer de estômago, é o seguinte: pós-cirurgia bariátrica, tem que ficar fazendo endoscopia de quanto em quanto tempo? Com o intuito de rastreamento de câncer gástrico. Então, veja bem, o pós-operatório de bariátrica é uma questão muito temerária para a prevenção do câncer gástrico. Se vocês lembrarem assim, do desenho, né, fazer um desenho da cirurgia bariátrica mais realizada, que é a operação de Fob Capella. Então, como é que é a cirurgia? Você fica com o esôfago aqui, aí fica com uma pequena câmara gástrica exclusa, aqui, uma câmara gástrica aqui. Eu vou fazer o intestino delgado ali verde para ficar um pouco diferente. Aí você tem o estômago separado aqui. Então o estômago foi grampeado aqui, continua separado. Aí o sujeito vem aqui, tem uma enterectomia a 50 centímetros mais ou menos do tríceps, e tem aqui uma anastomose enteroentérica. E essa anastomose vem, antes era sempre retrogástrica, hoje em dia ela é pré-cólica, pré-gástrica, mas eu vou colocar aqui retrogástrica por causa do desenho. E aqui uma anastomose gastro-jejunal. Então vejam, fazendo endoscopia aqui, ó, você vem com o endoscópio, aqui tem um método daqui até aqui. Vem por aqui e vai embora. O endoscópio não passa no estômago. Não tem como fazer rastreamento do estômago aqui. Não tem. Então só vai rastrear esse picotinho do estômago aqui, ó. O resto do estômago vai ficar para sempre escondido. E já existe 1 ou 2 casos de câncer gástrico nesse estômago remanescente aí. É muito raro, mas pode acontecer. É por isso que a gente, por exemplo, faz erradicação do Helicobacter de rotina antes de cirurgia bariátrica. Que vai ficar com uma câmara gástrica exclusa, inacessível à endoscopia. Alguns enteroscópios modernos conseguem entrar e fazer a volta e vir, mas é a minoria. Então, o rastreamento do câncer gástrico no paciente com bariátrica não é que tem que fazer ele tanto tempo. Não se faz, porque não tem como fazer. Fica um conto gástrico muito pequenininho aqui. Esse conto gástrico aqui, o resto do estômago fica excluído do trânsito. Fica inacessível ao endoscópio. Ok? Então, essa questão do rastreamento do câncer gástrico nos pacientes submetidos ao bypass é realmente um pouco controversa. Então, não tem como fazer o rastreamento completo, você vai ver só o conto gástrico ali e o resto do estômago você não vai saber. Muito bem. Então, fizemos o estadiamento, né?
Endoscopia para o diagnóstico, tomografia de tórax, abdômen, estadiamos o câncer de estômago. Para os pacientes com tratamento de intuito curativo, se vocês quiserem um carimbo para gravar para a prova de residência para o concurso, do tratamento ideal, esse carimbo seria gastrectomia com linfadenectomia D2. Então, esse é o tratamento com vistas à cura dos pacientes com câncer gástrico que vão ser tratados cirurgicamente. A margem cirúrgica no câncer precoce tem que ser pelo menos de 2 centímetros. No câncer gástrico avançado bem diferenciado, notem já aqui que eu estou recorrendo a termos japoneses. Diferenciado e diferenciado. Não estou falando de Laure, né? Então, no avançado diferenciado, maior que 8 no diferenciado. Então, 5 no diferenciado. Então, essa é a conduta padrão da gastrectomia, né? 2 gastrectomias são realizadas de rotina no câncer de estômago, a total e a subtotal. A total, você corta o esôfago e corta o duodeno, sai o estômago inteiro. E a subtotal, você geralmente mantém uma parte do fundo do estômago apenas. Os 2 primeiros vasos breves. Mas você corta para baixo disso aí. Então, essa é a gastrectomia subtotal, ou 4/5, também é um sinônimo dela. As gastrectomias atípicas, parciais, atípicas ou em cunha, ficam restritas para alguns tumores precoces ou para tumores que não são adenocarcinoma. Tumores como os gistes, tumores como os carcinóides, você pode eventualmente fazer uma gastrectomia parcial em cunha, tirar o tumor com mais de 1 centímetro. Para o adenocarcinoma, em geral, total ou subtotal, alguns tumores precoces, a ressecção local do tumor pode ser feita. Aí alguns autores vêm e falam assim, olha, devemos fazer gastrectomia total de princípio nos tumores indiferenciados ou nos tumores difusos. Porque esses tumores difusos, eles são mais agressivos, têm um fator genético importante. Os pacientes, alguns trabalhos mostram que tem uma incidência de câncer sincrônico ou um câncer metacrônico no corpo gástrico maior, chega a 20%, 25%. Então, teve um câncer gástrico indiferenciado, gastrectomia total sempre, independentemente da margem necessária. Alguns autores propõem isso, né? Não é a proposição para a sociedade japonesa. Trabalhos mostraram que como a mortalidade da gastrectomia é muito superior à mortalidade da gastrectomia subtotal, a mortalidade da gastrectomia total é muito maior do que a da subtotal, e isso não justifica os benefícios, então não se faz gastrectomia total de princípio. Aqui mostrando, né, no diferenciação sobrevida em 5 anos, que foi de 65% e 62% respectivamente, numa randomização. Então, pacientes com câncer gástrico distal, do antro, que todos poderiam ser submetidos a subtotal, fez total metade, subtotal outra metade. Os pacientes com gastrectomia subtotal tiveram até uma sobrevida um pouco maior do que do total em longo prazo. Então, não houve benefício com uma cirurgia de maior porte, mais demorada, mais risco de complicações, maior custo hospitalar, então não tem justificativa para se fazer a gastrectomia total. Tem um serviço do Brasil, Minas Gerais, que indica. O professor lá fez um trabalho que achou na população lá que tem uma incidência de 25% de câncer sincrônico. É só lá que faz, tá? Muito bem. Então, nos tumores do antro gástrico, do terço distal do estômago, os tumores avançados, a gente vai indicar a gastrectomia subtotal. E nos tumores dos terços proximal e médio, a gastrectomia total. Na gastrectomia total, você vai tirar os 3 a 4 centímetros do duodeno, tira sempre todo o aumento maior, né? E o estômago inteiro e um cotinho de esôfago. É isso que você acaba tirando na gastrectomia total. Muito bem. Quando eu falo assim, linfadenectomia D1, D2, D3, D4, eu estou me referindo aos níveis de drenagem linfática do estômago. Conceitualmente, o nível 1 compreenderia os linfonodos ao redor do estômago, também chamados de perigástricos. Mas, na verdade, quando eu falo em nível 1, eu estou me referindo aos primeiros linfonodos que drenam a linfa de uma determinada região do estômago. Coincidentemente, geralmente são os perigástricos. Só que tem alguns linfonodos perigástricos que não são os primeiros. Por exemplo, tem o tumor do antro. Ele não vai drenar para o linfonodo da cárdia. Então, ali não é no nível 1.
apesar do linfonodo paracárdico ser considerado um perigástrico. Então, dependendo da localização do tumor, aquele linfonodo ao redor da região é o primeiro nível linfonodal. Então, quando eu falar, eu fiz uma gastrectomia com linfadenectomia D1, significa que eu tirei o estômago e tirei os linfonodos ao redor da região do tumor. Quando eu falar que eu fiz uma gastrectomia com linfadenectomia D2, eu vou falar que eu tirei os linfonodos ao redor do tumor, que são os nível 1, e um nível a mais de linfonodos, que geralmente vão ser que linfonodos? Os que acompanham os vasos que irrigam o estômago. Às vezes, outros linfonodos perigástricos também. Então, grosso modo, os linfonodos nível 1 são os perigástricos, nível 2, os que acompanham os vasos que irrigam o estômago, as artérias que irrigam o estômago. Claro que para cada localização do tumor, isso vai variar um pouquinho. Que vaso vai ser? Um perigástrico pode ser nível 2. Aí existem nível 3 e nível 4, que são os linfonodos mais longe do estômago. Então, ligamento hepatodenal, posterior à cabeça do pâncreas, raiz do mesocólon. E o nível 4, né, já são os linfonodos mais do retroperitônio, entre a aorta e a cava dos seus ramos principais. As linfadenectomias de níveis 3 e 4 ficam para tratamento experimental. O que é usado na prática é níveis 1 e 2. E tem uma linfadenectomia chamada 1+, ou 1+, que é um pouquinho mais que o nível 1. Vai discutir mais para frente. Então, quando eu falar assim, gastrectomia com linfadenectomia D0, significa o quê? Que eu não treinei nenhum linfonodo? Não. Significa que eu não me preocupei em tirar linfonodos. Quando eu for indicar uma gastrectomia com linfadenectomia D0, por exemplo, numa cirurgia de urgência, eu pego um paciente com tumor perfurado em choque séptico, eu vou lá e faço a gastrectomia mais rápida que eu consiga fazer, sem preocupação com dissecção linfonodal. Eu tenho um paciente com um tumor sangrante e com metástases hepáticas. É importante tirar linfonodo da metástase hepática? Não. Eu vou, tiro o estômago está sangrando rapidamente, faço a reconstrução e acaba a cirurgia. Então, D0 significa não houve preocupação com dissecção linfonodal, geralmente reservada a cirurgias de urgência. D1, houve preocupação com a ressecção dos linfonodos da cadeia 1. Foi retirada completamente. D2 da cadeia 2 e assim sucessivamente. Os japoneses são muito metódicos cirurgicamente, são muito agressivos cirurgicamente. Se pegar qualquer tipo de tumor, a ressecção do Japão é muito maior do que no Ocidente. Eles vão ressecar e eles procuram saber o porquê ressecar isso. Eles são muito organizados, né? Então, eles começaram já há muito tempo a numerar as cadeias linfonodais do estômago para saber que tipo de cadeia era importante tirar em que tipo de tumor, para ter o dado das cadeias separadamente, para saber quais seriam as cadeias importantes. Portanto, para vocês saberem as principais cadeias. Então, eles dividiram os linfonodos perigástricos em 6 cadeias. Cadeia 1, paracárdica da direita. Lado da cárdia, do lado direito. Cadeia 2, paracárdica esquerda. Cadeias 3, linfonodos da pequena curvatura. Cadeia 4, linfonodos da grande curvatura do estômago. Como a grande curvatura é grande, ele subdividiu em 2 partes os linfonodos da grande curvatura. Os linfonodos da esquerda, do latim sinistra, S, e os linfonodos da direita, destra. Então, 4D, linfonodos da direita. 4S, linfonodos da esquerda. Aí pegou a artéria esplênica, do lado esquerdo, os linfonodos acima da artéria esplênica, 4SA. Os abaixo, 4SB. É a única cadeia perigástica subdividida. Aí você vai ver alguém falando para vocês, o S é de spleen, do baço, nada a ver. O S é de sinistra. E o D não é de distal, é de destra. Isso tem a ver com o gasto epilóico à esquerda e direita. Na direita e esquerda. O linfonodo 5, suprapilórico. O linfonodo 6, infrapilórico. Então, cárdia, piloro, grande e pequena curvatura. Cárdico, paracárdico, direita e esquerda. Piloro, supra e infrapilórico. Pequena curvatura e grande curvatura. Grande curvatura divide direita e esquerda, à esquerda e acima ou abaixo da artéria esplênica. Muito bem.
Depois desse 6, o número 7 fica a artéria gástrica esquerda. O número 8, a artéria hepática comum. Aí, número 9, tronco celíaco. Quais são esses, gente? São os vasos que irrigam o estômago. Isso vai estar envolvido na linfadenectomia D2. O 10, o hilo esplênico. O 11, a artéria esplênica, aí subdivide em proximal e distal, em P e D. E o 12, o hilo hepático, aí subdivide em 12A, que é a arterial, que é o que é realmente importante, porque os vasos que irrigam o estômago é a artéria. O B de via biliar e o P de porta, que é a parte posterior do hilo hepático. Muito bem. Então, esses são os principais linfonodos para vocês gravarem. Né? Tem outros aí, aqui a gente dá para ver o 11P proximal, o 11D distal, né? A artéria hepática divide em anterior e posterior em A e B também, e a porta aqui em arterial, posterior e biliar. Portal e biliar. Muito bem. Aqui tem uma tabela, né? Mostrando tudo isso aqui. Né? Então, vasos breves, gastrocólico esquerdo, né? Que é acima e abaixo da artéria esplênica. Gastrocólico direito, aqui aqueles que eu falei para vocês. Aqui os demais linfonodos que tiver interesse em saber. Pelo menos o de 1 a 7 é legal saber. Em 2010, a sociedade japonesa mudou totalmente a orientação de dissecção linfonodal. Então, ela antes era assim, tumores do terço proximal, linfadenectomia D1 era uma coisa, D1 plus outra coisa, D2 outra coisa. Do terço médio, era D1 uma coisa, D2 plus... Então, eram 9 linfadenectomias diferentes para gravar. Agora, eles dividiram, não tem mais relação com a localização do tumor, tem relação com a gastrectomia que você fez. Então, se você fizer gastrectomia total, é uma linfadenectomia. Se fizer gastrectomia subtotal, é outra linfadenectomia. Então, eles subdividem D1 e D2 e tem esse D1 plus aí no meio. Para considerar que foi feita D2, é uma questão que cai muito em prova de residência, tem que ser retirados no mínimo 25 linfonodos. Se não forem retirados 25 linfonodos, você não pode considerar que foi uma gastrectomia com linfadenectomia D2. Depois da cirurgia, esses linfonodos são dissecados, a gordura perigástrica, e são contados 1 a 1. Então, muito bem. Gastrectomia total, seria o D0, qualquer linfadenectomia menor que o D1. D1, de 1 a 7. Ou seja, todos os perigástricos mais a gástrica esquerda. D2, D1 que é 1 a 7. Aí você junta 8, 9 e 10. Só que 8 só o anterior, o posterior nunca tira. 8, 9 e 10. 11 e 12A. D1 plus seria o D1 e você aumenta aqui os linfonodos ao redor do tronco celíaco. Então você já fez o 7, né, que é o D1, aí você faz o 9, que é o tronco celíaco, a partir da artéria hepática e da artéria esplênica proximal. Aí você limpa o tronco celíaco inteiro. A gástrica esquerda, tronco celíaco dá o quê? Gástrica esquerda, artéria hepática e artéria esplênica. Então você limpa isso tudo na D1 plus. Isso na gastrectomia total. Na gastrectomia, na linfadenectomia D2, você vai fazer essa mesma coisa, só que associa aí o 10, o 11D e o 12A. Na distal, que é a gastrectomia subtotal que a gente chama, eles chamam de gastrectomia distal para câncer, né? Vejam bem, ele tira uma parte do estômago e o duodeno aqui, né? Ele deixa o quê? Ele deixa o fundo gástrico, certo? O fundo gástrico tem que ser irrigado por algum vaso, senão ele vai necrosar. Vocês concordam comigo? Quais são os vasos que irrigam o fundo gástrico? De cadeias linfonodais. 2, que é paracálica à esquerda, e o 4SA, que são dos vasos breves. Vamos voltar aqui, ó. 4SA, vasos breves. Então, você vai tirar todos os linfonodos perigástricos, exceto, os que irrigam o fundo do estômago, que vai ser cálica esquerda, paracálica esquerda, e os dos vasos breves, que é 2 e 4SA.
Então, você vai tirar 1, pulo 2, que você não tira, 3, pulo 4SA, 4SB e 4D, 5, 6 e 7. Ok? Então, o D1 sempre vai envolver a cadeia 7, que é a gástrica esquerda. É só ligar a gástrica esquerda raiz e o linfonodo vir junto. Então, o D1 você vai tirar o estômago com a gordura ao redor dele e liga a gástrica esquerda na raiz. Acabou a gastrectomia com linfadenectomia D1. Aí, no D2, você começa a dissecar os vasos que irrigam o estômago. Aí, se você quiser fazer um D1 Plus, mesma coisa, né? Você já ligou a gástrica esquerda na raiz, já tirou a cadeia 7. Aí, como o tronco celíaco está ali no lugar, você vai tirar o do tronco celíaco, que é o 9, a artéria hepática proximal e a artéria esplênica proximal. Você limpa a região do tronco celíaco, você dá o D1 Plus. E aí, no D2, além desse D1 Plus, você ligou, você vai pegar a parte distal da artéria esplênica. Desculpa que não. A parte não pega só, pega só o linfonodo do hilo hepático, 12A. Por que você não vai nessa parte de cá? Porque essa parte de cá, ela não tem drenagem linfática num tumor do antro. Essa gastrectomia distal ou subtotal faz para que tipo de tumor? Um tumor distal do estômago. Então, daquele dá metástase para onde? Primeiro ele dá para o 5, para o 6, para o 3, para o 4D. Certo? Pode eventualmente dar para o 7, pode eventualmente dar para o 4SB, até que pode. Mas já é mais raro. Mas esses são os linfonodos do primeiro nível. Depois disso, qual é o próximo nível? O próximo nível é o tronco celíaco. Então, vai ser o 9, vai ser o 11P, vai ser o 8D, e eventualmente, do suprapilórico aqui, ele pode subir para o hilo hepático. Seria um segundo nível linfonodal, o D2. Para ele vir para cá, para o hilo esplênico, seria o terceiro nível, para ele vir para cá, seria o terceiro nível. Então, por isso que não se tira. Então, a lógica é esse. Primeiro nível linfonodal, que drena direto a região. Um segundo nível e um terceiro nível mais distante. Então, é bom vocês terem uma noção do que significa isso. Isso já caiu em prova de residência, né? E a tendência é cair cada vez mais. Muito bem. Um outro tipo de ressecção que pode ser indicada no câncer de estômago é a ressecção endoscópica. Então, eu tirar um câncer de estômago por endoscopia. Que tipo de tumor pode ser retirado por endoscopia? Então, primeira coisa, eu tenho que ter um tumor bem diferenciado. Não pode ser tipo difuso e nem tipo indiferenciado. Tem que ser um tumor bem diferenciado. Então, já excluiu todos os tipos, já foi mais de metade dos tumores aí, embora. Segundo, é um tumor precoce restrito à mucosa. Então, já tirou todos os T4, todos os T3, todos os T2 e todos os T1 que peguem a submucosa. Então, vejam como já restringiu. Então, já tirou metade dos T1, pega a submucosa, tirou. Dos T1, os indiferenciados tirou, que é a outra metade. Já está sobrando menos coisa. Sem úlcera, ou seja, são tumores protrusos ou superficiais. Tumores daquele tipo 3 japonês, que é o escavado, ulcerado, ou tumores deprimidos, você não vai conseguir tirar. Então, são tumores que não são ulcerados, que não afundam na mucosa. São tumores planos ou que crescem para volume. E menores que 2 centímetros. Alguns autores jogam para 3 centímetros isso aqui. Aí, nesse caso, é uma opção você fazer a mucosectomia. Se você pegar esse caso e quiser fazer uma gastrectomia com linfadenectomia D1, você tem 95% de sobrevida em 5 anos. É um bom tratamento, né? Eu posso fazer um tratamento desse sem ecoendoscopia? Não. Aí vocês vão ver várias questões de residência assim. Paciente de 70 anos, fez endoscopia, deu lá um tumor no antro. A biópsia mostrou que o tumor se restringe à mucosa. O tamanho é de 2 centímetros, dá todos os critérios de ressecção endoscópica. Mas a biópsia tirou um fragmento do tumor. E no lugar que não biopsiou, eu sei se pega a submucosa, não sei. Só sei se eu fizer uma ecoendoscopia. Então, é obrigatória a ecoendoscopia. Teve caso clínico sem ecoendoscopia, sempre vai ser gastrectomia a conduta. Mesmo que ele tente te induzir para uma mucosectomia endoscópica. Ok? Então, gravem isso. Esse estadiamento aqui é obrigatório por ecoendoscopia. Não tem disponível, não vai fazer isso nunca.
E a laparoscopia? A laparoscopia, ela pode ser feita também. Por câncer gástrico precoce, ela pode ser realizada com uma gastrectomia em cunha. Então, se tem um paciente, por exemplo, que tem critérios endoscópicos de ressecção. O tumor precoce, não preciso fazer linfadenectomia, paciente de maior risco, eu vou fazer uma gastrectomia em cunha. Eu posso fazer. Eu posso fazer uma cirurgia com linfadenectomia D1 facilmente. Com linfadenectomia D2 é mais difícil, mas eu posso fazer também. Então, hoje em dia, os serviços quase todos, né, do Ocidente estão fazendo cirurgia por laparoscopia para o câncer de estômago, com vistas à cura. Com vistas à paliação, se faz rotineiramente. Então, eu tenho um paciente, por exemplo, com um câncer de antro, que está obstruído, ele tem metástase hepática, e eu quero fazer uma derivação gastrojejunal, um bypass, um desvio do trânsito. Jogar um ácido de jejum no estômago para ele não vomitar mais. Eu faço isso por laparoscopia, é muito menos invasivo do que por laparotomia. Então, para a cirurgia paliativa, é muito útil. O câncer gástrico precoce é fácil de fazer, é possível fazer linfadenectomia D2, e com o advento da cirurgia robótica, que melhora em muito a capacidade de movimentação dentro da cavidade abdominal, aí é uma possibilidade concreta de qualquer tipo de cirurgia. Existem umas ressecções meio estranhas, que é como se fosse uma endoscopia dentro do estômago para ressecar, né? Então, é endogastrocirurgia, você bota os trocásteres no estômago e resseca como se fosse uma mucosectomia com pinças de laparoscopia. São casos que também se faz por laparoscopia, mas são casos anedóticos, assim, não é da rotina mesmo. Mas, como no câncer de esôfago, você também pode indicar uma cirurgia paliativa e não uma cirurgia curativa no câncer de estômago. Então, cirurgias paliativas. Qual é a melhor paliação para um câncer gástrico com hemorragia? A gastrectomia paliativa. Então, mesmo que tenha metástase, se o tumor for ressecável, você pode fazer uma gastrectomia paliativa, tanto para paliar a obstrução, quanto para paliar o sangramento. Uma outra opção, uma derivação gastrojejunal, uma gastroenteroanastomose, para paliar o quê? Só a obstrução, aí não palia o sangramento. Uma gastrostomia pode ser feita nos tumores do terço proximal do estômago. Você coloca uma sonda no terço distal do estômago. E o paciente por ali recebe água, recebe analgésicos, você palia esses sintomas. E nos pacientes com tumores distais do estômago, de antro, que você não possa fazer uma gastroenteroanastomose, por exemplo, porque ele tem ascite, carcinomatose, você pode colocar uma sonda no jejum, uma jejunostomia. Também só para dar hidratação e analgesia para o paciente. Aqui nós temos um exemplo de gastroenteroanastomose, né? Foi aberto o ligamento gastrocólico, foi exposta a face posterior do estômago, jogou-se uma alça intestinal na face posterior, anastomose lateral, um tumor aqui no antro, o alimento vem e vai embora pelo intestino, o paciente consegue comer pela boca, mesmo com câncer irressecável. O câncer aqui invade a cabeça do pâncreas, por exemplo, que é um critério de ressecabilidade. A gastrostomia, ela é muito utilizada para os tumores de cárdia, do terço proximal do estômago. Você joga uma sonda distal e essa sonda consegue alimentar o paciente de forma satisfatória, né? Depois do tratamento cirúrgico, você pode indicar um tratamento complementar. Vocês vão ver na literatura médica que isso é um pouco controverso, um pouco variável de escola para escola. Vocês devem ter em mente que no Oriente a linfadenectomia é mais avançada, mais alargada. Eles fazem D1 e D2, né? No Ocidente, Europa e Estados Unidos, se faz linfadenectomia D1 e se complementa todos os pacientes com linfonodos positivos com quimioterapia. No Japão, se eles fazem uma linfadenectomia D2 e tem um linfonodozinho positivo, eles consideram que foi um linfonodo nível 1, você tirou o nível 2, está tudo livre, esse paciente está curado, não se indica quimioterapia. Então, há uma certa diferença. Aqui no Brasil, apesar das cirurgiões seguirem a sociedade japonesa, quando houver linfonodos positivos, se indica quimioterapia sempre, tá? Complementar. A radioterapia fica mais restrita a tumores de esôfago e cárdia, estômago se faz pouco, e no estômago se faz mais a radioterapia paliativa, por exemplo, no sangramento. Um paciente com sangramento do câncer gástrico, você pode fazer uma radioterapia hemostática. São 3 dias de radioterapia, você consegue dar uma obliterada e diminuir o sangramento. Mas como um tratamento complementar só para os tumores de cárdia que se usa a radioterapia.
Então, quando fazer quimioterapia complementar no câncer de estômago, quando a cirurgia não tiver sido curativa. Basicamente, linfonodos comprometidos, né? E nos T4 também se indica a quimioterapia. T3 e T4 se indica a quimioterapia ou linfonodos comprometidos. Muito bem, vamos discutir um pouquinho agora sobre o tumor estromal gastrointestinal, que é um tumor mais moderno, né? É um tumor que vem caindo muito em prova de residência e é um tumor que muita gente ouve falar e não entende muito bem do que se trata. Então, vejam, gastrointestinal stromal tumor. Ele é um tumor de linhagem estromal. Foi descoberto esse tumor com o advento da imunistoquímica, porque viu-se que esse era um tumor de células fusiformes, ou seja, não de células epiteliais, que não expressava as proteínas que os linfomas expressavam, de tecido linfático, as proteínas de tecido hematogênico, não expressava as proteínas dos tumores do músculo liso. O leiomioma é um tumor frequente no estômago e no esôfago. Não era o leiomioma, não era um linfoma, não é um schwannoma, é um outro tumor. Então, esses pacientes que tinham cistite, década de 60, 50, eles tinham diagnóstico de sarcoma do estômago, mas não era um leiomiosarcoma, se você olhar a imunohistoquímica. Então, sarcomas indiferenciados, e eles eram confundidos com outros tumores, porque a histologia é parecida. Então, é um tumor de células fusiformes, um tumor mesenquimal do estômago, não é um tumor epitelial. É isso que é. Então, foram estudar de onde vinham esses tumores, né? Então, foi visto que eles vêm das células marca-passo do intestino. Então, todo tubo digestivo tem células marca-passo. São as células de Carral. Então, parece que esses tumores são originários da célula de Carral. E como essas células têm todo o tubo digestivo, ele não é um tumor exclusivo do estômago. Ele pode aparecer no estômago, que é o local mais frequente. Ele pode aparecer no intestino delgado, que é o segundo mais frequente, mas também pode aparecer no esôfago, no momento maior, no mesentério, no cólon e no reto. Então, em todos esses locais, pode aparecer esse biotumor. E ele é maligno ou benigno? Porque assim, tumor estromal gastrointestinal não está falando que é sarcoma, não está falando que é benigno nem maligno, é um tumor estromal. Ele é um tumor imprevisível no comportamento. Ele pode ter um comportamento biológico de um tumor maligno. Qual é o comportamento biológico do tumor maligno? É dar metástase, invadir outros órgãos e levar o paciente à morte. Ou pode ter um comportamento biológico do tumor benigno, ficar lá quietinho, não causar nada. Então ele é imprevisível. A gente não tem hoje dados histológicos para saber se é maligno ou benigno. Então, pelo sim, pelo não, você vai tirar todos eles. Porque tem uma chance de malignidade. Olhando assim, o comportamento biológico deles, ele é muito menos agressivo do que um tumor do tipo adenocarcinoma. No diagnóstico, 30% tem metástase ou invasão de outros órgãos, que denota malignidade. Né? As metástases mais comuns não são para os linfonodos, como é o esperado no adenocarcinoma de estômago. Geralmente são metástases hematogênicas, né? Para o fígado. Raramente dão metástases para os linfonodos. Né? Eles eram tumores que eram tidos como oriundos do músculo liso, e os termos leiomioma, leiomiosarcoma, leiomioblastomas foram largamente utilizados para descrevê-los. Eles diferem dos tumores do músculo liso, leomiomas e leiomiosarcomas, histologicamente e imunohistoquimicamente, pois eles expressam um marcador que é o CD117. Que também é conhecido como c-KIT. Essa proteína que eles expressam, c-KIT. Na grande maioria dos casos, vejam, 72% a 94%, 90% expressa c-KIT. Essa proteína c-KIT, quando tem um tumor estromal que expressa c-KIT, fechou o diagnóstico que é um GIST. Isso é o que é cobrado em prova de residência de vocês. Então, c-KIT positivo, GIST. E quando ele é c-KIT negativo, como eu sei que ele é um GIST? Porque ele pode expressar CD34, que é um marcador de linhagem aí de tecido hematogênico, e ele não expressa as outras linhagens de células. Não expressa bainha nervosa, não expressa músculo liso, não expressa outros tipos de células. Então, vai ficar como c-KIT. Como
como um giste. Então, quando as características histológicas e a apresentação clínica do tumor, ele é um tumor redondo, circunscrito na submucosa ou na subserosa, geralmente, né? Tumor intramural, não tumor mucoso, né? For parecido com o giste, a coloração for possível para sequite e confirmou o diagnóstico. Não sendo isso, você vai ter que excluir os outros tumores todos, fazer teste para todos os outros tumores. Então, o CD34 é um antígeno mieloide de células progenitoras, não expressado no músculo liso, associado a células hematopoéticas e endoteliais vasculares. Como ele expressa em muitos tumores, é somente levemente específico para o giste. Mas como ele não é expressado pelo músculo liso, e o leiomioma e o leiomiosarcoma são os principais diagnósticos diferenciais do giste, histologicamente se parecem mais, então quando tem um tumor que não expressa a actina do músculo liso nem desmina e expressa isso aí, você pensa que seja um giste, né? A desmina e a actina do músculo liso são proteínas dos tumores da musculatura lisa, então, por exemplo, leiomiosarcomas, né? Mas geralmente não são encontrados no giste. A proteína S100 é uma proteína derivada da bainha nervosa, então o schwannoma, que é um outro tumor que pode aparecer no estômago, ele vai expressar S100, né? Mas não aparece no giste verdadeiro. O KI67 é um marcador de proliferação celular, mas não tem muito importante no diagnóstico diferencial, mas sim no comportamento ser benigno ou maligno do giste, né? Então, o giste típico expressa sequite, que é a mesma coisa que CD117, e comumente o CD34. Muito bem, então eu tenho um giste. E eu vou ter que ver se esse giste ele é provavelmente maligno ou benigno. Se ele invadir outros órgãos, ou se ele der metástase, obviamente é maligno. Não, mas ele não tem nada disso. Então, quanto maior o tumor, maior a chance de ser maligno. Então, os tumores maiores que 5 centímetros têm elevado risco de malignidade. Os tumores de alta celularidade têm maior risco de malignidade. Os tumores com maior número de mitoses têm maior risco de malignidade. Os tumores que infiltram outros órgãos com maior risco. E, geralmente, nos tumores malignos, eles são sequite positivos. Então, os sequite negativos são menos agressivos do que o sequite positivo. Então, são critérios para você se guiar mais ou menos do prognóstico. Então, essa parte de tumores estromais, é importante gravar a questão do sequite e que o tratamento cirúrgico é um pouco diferente, né? Então, é um comportamento, você considera que ele é sempre maligno, porque você não sabe qual é o maligno e qual é o benigno, mas que ele tem um comportamento muito menos agressivo do que os tumores mais comuns do estômago, que são os adenocarcinomas, né? O crescimento dele é lento e o índice de cura com os tratamentos atualmente disponíveis é bastante elevado, chegando a 80%. Qual é o tratamento de um giste, né? Então, tem um giste de estômago, e lá a lesão giste. Qual é o tratamento? Ressecção com margem livre. Como ele não se dissemina para linfonodos, não tem essa indicação de eu ligar os vasos na raiz, fazer linfadenectomia D1, D2, D3, nada. É só tirar o tumor com margem. E a margem de 1 centímetro é suficiente. Alguns autores falam até em meio centímetro. Então, é para o giste que você faz as gastrectomias em cunha. Entra pelo laparoscópio, localiza o giste, puxa, grampeador, tirou o giste. Então, é isso. E aí você vai complementar isso com quimioterapia ou não. Então tem uma droga que é pouco disponível no nosso meio, é uma droga cara, é uma droga pouco tolerada pelos pacientes. Essa droga fez um grande investimento, depois surgiu o giste, para que fosse utilizado em todo caso sequite positivo, baseando-se nesse fator de que os tumores sequite positivos teriam maior chance de ser maligno, o que não é verdade. A verdade é a seguinte: dos malignos, a maioria é sequite positivo. Agora, a maioria é sequite positivo e a maioria é benigno. Então, só isso não indica a quimioterapia, tá? Então, a quimioterapia seria tumores metastáticos ou irressecáveis, ou seja, tumores que notadamente são malignos ao diagnóstico. Seriam pacientes com tumor de alto grau intermediário, nos casos que há grande chance de recidiva tumoral. Um tumor muito grande, que você acha que vai ser uma cirurgia muito avançada, um paciente de alto risco cirúrgico, você quer diminuir o tumor antes da cirurgia, né? Ou aquele paciente que tem alguma doença residual, né? Então, para isso, você indicaria quimioterapia. Então, tratamento padrão nos gistes, ressecção cirúrgica, com margem. Complemento da quimioterapia nos tumores com maior agressividade,
comprovadamente malignos ou de alto risco de malignidade. E aí, o mesilato de imatinib, a droga, que o nome comercial é o Glivec. Questão desse ano, 2015, questão caiu na prova de DR3 e de R1. O sistema que separa o adenocarcinoma gástrico nos tipos intestinal ou difuso, com base na histologia, é conhecido como que classificação? Brothers, Borman, Tóquio, Roma... Não, classificação de Lauren. Então, histológico, a gente vai ter Lauren e Nakamura, basicamente, né? Japonês Nakamura, ocidental Lauren. Lauren é intestinal e difuso, Nakamura indiferenciado e diferenciado. Certo? Então, classificação de Lauren, questão simples de histologia. Sempre dei isso na aula, caía muito antes. Tem uns 10 anos que não caía, esse ano caiu de novo. Isso é importante para vocês saberem o tratamento. Então, é uma questão muito importante. Com relação ao câncer gástrico, pode-se afirmar que a OMS considera o H. pylori como carcinogênico, porém a úlcera gástrica não é considerada precursora. Uma das características do carcinoma gástrico precoce é a ausência de metástases. O adenocarcinoma é bastante responsivo à quimioterapia e radioterapia, sendo a gastrectomia indicada na falha terapêutica ou clínica. A localização gástrica do tumor estromal é incomum, sendo mais frequente no intestino delgado. Então vejam, letra D, a localização gástrica é a mais comum, a segunda mais comum é o intestino delgado, então está errada. O adenocarcinoma não responde bem à quimio-radioterapia, a gastrectomia é o tratamento de escolha. A quimioterapia é complementar. No Japão quase nunca se faz. Você tem uma ideia, o Japão não está brincando assim, não vai por economia que ele não faz. É porque acha que a cirurgia é melhor que a quimioterapia. Né? Isso aqui seria o tratamento de que tumor, gente? Do linfoma. Responde bem à quimioterapia e à cirurgia de resgate. Então está errado. Uma das características do câncer precoce é o quê? A única característica é restrita à mucosa e submucosa, independentemente da presença de metástase. Então, o fato de ter ou metástase não entra no critério de precoce. Então, a OMS considera o H. pylori potencial carcinogênico. O que eu falei? Algumas cepas, KAG-A, VAC-A, áreas de maior incidência H. pylori têm a maior incidência de câncer gástrico, então parece que o H. pylori tem uma relação com o câncer gástrico. Não há comprovação de que a erradicação do H. pylori diminua a incidência de câncer gástrico. Isso não tem. Mas há uma associação entre os dois. Mas a úlcera gástrica não é lesão precursora. A gente discutiu bastante isso na aula também. Então, outra questão importante também de 2015. Questão que envolve aí vários aspectos, né, de fatores de risco, né, tratamento quimioterápico, giste, né, vários aspectos de câncer de estômago. Qual dos seguintes é fator de risco para o adenocarcinoma? Úlcera péptica, alcoolismo, Zollinger-Ellison, uso prolongado de IBP e pólipos gástricos adenomatosos. Pólipos gástricos adenomatosos. Então, é a única lesão pré-maligna de pólipo é o adenoma. Úlcera péptica não é. Tem fator de risco parecido, mas não é. Alcoolismo não é. Zollinger-Ellison também não é. O uso prolongado de inibidores de bomba de prótons foi aventado como um potencial carcinógeno 20 anos atrás, quando começaram os IBPs. Qual era a lógica? Você vai elevar o pH de estômago, vai criar uma situação de hipergastrinemia, e essa hipergastrinemia vai ser carcinogênica. Então, você não tem carcinogênese na hipergastrinemia, nem nas Zollinger-Ellison, nem no IBP. Ok? Então, não foi comprovado o aumento da incidência de câncer, então é só isso, só pólipos gástricos mesmo. No tratamento cirúrgico de um paciente portador de adenocarcinoma gástrico ulcerado, então ulcerado é Bormann 2 ou 3, certo? Tem úlcera, né? Então o 4 é infiltrativo e o 1 é polipóide, então é um Bormann 2 ou 3. Que se estende da incisura angular do estômago até 4 centímetros da cárdia. Deve-se realizar aqui gastrectomia. Então, adenocarcinoma, gastrectomia, é 2 tipos, gente. Quais são? Total ou subtotal. Tumores do terço distal, gastrectomia subtotal. Esse tumor é de que terço? Terço proximal, médio para proximal. Então, é gastrectomia total. Ok? A cirurgia é essa aí. Com linfadenectomia D2, se for com vistas à cura. Se for paliativa, é D0, D1, sei lá. Tumor ulcerado já não é um tumor precoce, né? Deve ser um tumor avançado.
Qual é o tratamento de primeira escolha na maioria dos casos de linfoma gástrico tipo MALT? Eu não falei na aula de linfoma, né? Mas assim, o linfoma MALT, ele é um linfoma associado ao Helicobacter pylori. Se você erradicar o Helicobacter pylori, você tem 50% de cura do linfoma. Então, o tratamento é erradicação do Helicobacter pylori. Se não curar com a erradicação do Helicobacter pylori, aí você vai ver, estudar o caso, se vai fazer quimioterapia ou cirurgia. Geralmente vai para cirurgia, que é um tumor de baixo grau. Quanto mais alto o grau do linfoma, melhor resposta à quimioterapia. Quanto mais baixo o grau do linfoma, menos replicação celular, pior resposta à quimioterapia. Então, no caso do linfoma, é bem fraquinho o mouse, tá? Olha que interessante, questão de R1 aí para vocês. Aí, ó. Eu boto a cadeira linfonodal na aula, não tem um aluno que não faça careta. Todos reclamam. Cada dia está caindo mais a prova de resistência às cadeiras linfonodais. Né? Um paciente de 60 anos, essa questão acho que é 2014, essa questão. Caíram em 3 provas de 2014, cadeira linfonodal. 60 anos, sexo masculino, sem comorbidades. Submeteu-se a uma gastrectomia total com linfadenectomia D2, devido ao adenocarcinoma do terço proximal do estômago. Segundo a classificação japonesa do câncer gástrico, os linfonodos do hilo esplênico correspondem à seguinte estação linfonodal. 9 é tronco celíaco, 11 artéria esplênica, 12 hilo hepático, 13 posterior à cabeça do pâncreas, 10 hilo esplênico. Então, conhecer os linfonodos, gastrectomia D1, linfadenectomia D1, D2 é bom. De acordo com a Associação Japonesa de Controle do Câncer, então vejam, questões do Rio Grande do Norte, do Rio de Janeiro, todas elas falando da sociedade japonesa. Então, as disciplinas de cirurgia e a Sociedade Brasileira de Combate ao Câncer Gástrico seguem as normas e diretrizes das classificações japonesas. De acordo com a JCC, o câncer gástrico precoce é definido. Tumor de bom prognóstico. Falamos em prognóstico? Não, mas ele tem bom prognóstico. É claro que o precoce tem um prognóstico melhor do que o avançado. Não é que isso vai dizer... Mas não está errada essa afirmação. Restrita a mucosa submucosa, independentemente do comprometimento de linfonodos. Tudo bem. Parece estar certa. Se tiver uma opção que não fala em prognóstico, é melhor. Então, em prova de residência é isso. Essa afirmativa está certa, mas não está perfeita. O perfeito é assim... Os tumores são restritos à mucosa e submucosa, independentemente do comprometimento linfonodal. Ponto final. Esse prognóstico aqui, ele tem melhor prognóstico. Mas não é a classe, o que se define de ser precoce, o prognóstico. Tumor que, apesar de precoce, apresenta mau prognóstico. Não é. Tumor que invade a lâmina própria, invade a lâmina própria. Tudo bem. E compromete linfonodos do nível 3, não tem nada a ver. Restrito à mucosa e submucosa sem comprometimento dos grupos linfonodais. Está certo ou está errado? Isso aqui está errado, porque não importa ter comprometimento de grupos linfonodais ou não. Então, a mais correta aí é a letra A. Um paciente de 76 anos, sexo masculino, com plenitude pós-prandial há 3 meses. Então, a gente pensa já num tumor infiltrativo do terço proximal do estômago. Seguida de vômitos pós-alimentares. Emagreceu 9 quilos. Peso absoluto de 70. Então, entre 10% e 15% do peso ele perdeu, né? Já é uma desnutrição classe 2. Realizou a endoscopia que mostrou lesão ulcerada localizada no terço distal, impedindo a passagem do endoscópio. Então, não foi terço proximal, foi terço distal. O exame anatomopatológico de uma biópsia realizada durante a endoscopia mostrou tratar-se de um carcinoma tipo intestinal de Lauren. Então, é aquele mais ligado a alterações ambientais, mais em pacientes idosos, mais em homens, né? Menos agressivo. Radiografia de tórax e tomografia de abdômen não apresentaram alterações. Então, assim, a tomografia de abdômen normal, ele optou por não fazer tomo de tórax, fez raio-x. Tudo bem, é uma opção de estadiamento. Agora, se tem metástase no abdômen, você tem que fazer tomo de tórax, no mínimo. Foi indicada a terapia nutricional pré-operatória. Que interessante. Então, por ser um paciente com desnutrição classe 2, ele fez uma terapia nutricional pré-operatória.
Se o paciente conseguir ter uma sonda passada por jejum, ótimo, por via enteral. Mantém a trofismo intestinal, diminui a translocação bacteriana, diminui o risco de trombose. Se não tem, nutrição parenteral. 7 dias, o paciente com câncer vai ser suficiente para melhorar a albumina, para ganhar peso? Não. Eu vou melhorar as reservas do paciente intracelulares para ele ter uma melhor resposta metabólica ao trauma e uma melhor evolução no pós-operatório. Então, NPP ou nutrição enteral, 7 a 10 dias no pré-operatório, diminui complicações pós-operatórias. Em relação ao tratamento desse paciente, podemos afirmar que é exceto. Então, ok, ele tem um tumor avançado do estômago, terço distal, tipo intestinal sem metástase. Qual é a proposição da gente? Gastrectomia distal com linfadenectomia D2. É a minha proposição para esse paciente. Vamos ver o que tem aqui. A invasão profunda da cabeça do pâncreas e do pedículo hepático constitui o critério de ressecabilidade, sim. Se tiver invasão profunda da cabeça do pâncreas, né, vai ter que fazer uma gastrectomia mais gastro-duodeno-pancreatectomia cefálica. Tem uma GDP com gastrectomia, a evolução é péssima. Então, não se faz. As cadeias linfonodárias serem ressecadas independem da localização do tumor do estômago. Mais ou menos, né? Isso aqui não está bem dúvida, porque se for gastrectomia total é uma, se for subtotal é outra. E o que vai definir isso é justamente a localização do estômago. Então, vamos ver as outras. Deve-se buscar a dissecção de pelo menos 15 linfonodos para o tratamento mais preciso. O tratamento com intenção curativa deve ser gastrectomia subtotal com gastrectomia distal e linfadenectomia. Então, né, pelo menos 15 linfonodos, 25 para CD2, 15 para estadiar, tá? Intenção curativa, gastrectomia subtotal distal com linfadenectomia CD2, invasão contraindica, mas a cadeia linfonodal depende da localização. Se for texto proximal, é total, vai envolver 2 e 4 SA. Se for distal, não vai envolver. Então, isso aqui está errado, isso aqui. Tumor maligno do estômago mais comum depois do adenocarcinoma. Então, aquela ordem que eu coloquei para vocês no slide é a ordem de incidência, tá, gente? Então, vem, né? Primeiro adenocarcinoma, depois linfoma, depois metástase, né? Então, linfoma. Marli, 60 anos, é submetida a ressecção gástrica atípica. Se é atípica, não é nem distal subtotal e nem é total. É uma gastrectomia em cunha, uma coisa assim. Por um tumor submucoso. Então não é um tumor da mucosa, não é um adenocarcinoma, que é 95% dos tumores gástricos malignos. Submucosa vai ser linfoma, carcinóide e giste. Linfoma faz ressecção atípica, não faz. Então deve ser um giste isso aí. O exame histopatológico mostra neoplasia de origem mesenquimal. Esse é giste mesmo. Com 5 mitose e sequite positivo. Então, mesenquimal, sequite positivo, o que é? Giste. Fechou, diagnóstico. Ok? Tumor estromal, mesenquimal, sequite positivo. A conduta é, então, exame histopatológico, não falou das margens. Não falou das margens, em princípio, foi margem negativa. Ampliação da ressecção gástrica, não. Margem de meio a 1 centímetro suficiente. Acompanhamento com tomografia, sim, é a conduta no giste. Se resseca e acompanha. Adjuvância com imatinib. Vai fazer ou não? Então, tem neoplasia residual e ressecável metastática? Não. Pensa-se que o tratamento não foi curativo? Não. 5 mitoses no limite do mau prognóstico. Então, em princípio, não faz adjuvância com imatinib. Aguardar teste de mutação genética não precisa, então, acompanhamento com tomografia, conduta no giste. Joaquim, 42 anos, realizou uma seriografia, uma radiografia contrastada do esôfago, estômago e duodeno. Lesão ulcerada com apagamento de pregas próximo à úlcera. No exame endoscópico, o aspecto dessa lesão vai dizer qual é o Bormann dela. Então, Bormann 1 não é, porque não é ulcerada. Bormann 4 não é, porque não é infiltrativa. Então, vai ser Bormann 3 ou Bormann 2. Bormann 2 é puramente ulcerada. E Bormann 3, úlcera infiltrativa. Aqui ele fala em apagamento das pregas, pensar em Bormann 3. Pela infiltração, apagamento das pregas. Muito bem, então, gente, as classificações de Bormann, número de cadeia linfonodal, classificação de Lauren, tudo isso é cobrado para a residência. Precoce e avançado, então cai bastante em concursos médicos.
Então, estuda, câncer gástrico é um assunto muito importante, vem caindo a incidência em relação aos tumores, mas ainda é muito abordado em provas de residência. Obrigado pela atenção de vocês e bom resto de sábado e final de semana aí. Vocês se encontram nas próximas aulas.